Oi, eu sou a Alessandra França e falo sobre práticas metafísicas que melhoram a nossa vida. Se você gosta desse assunto, me segue, curte esse vídeo e vamos para o nosso vídeo. Hoje vamos começar uma série de vídeos de estudo sobre o livro Alegria e Triunfo 2. Crie seu próprio destino. O primeiro capítulo desse livro é, para mim, muito surpreendente e, ao mesmo tempo, fantástico. Então, eu quero que você fique comigo até o final. Lá no final desse vídeo, a gente vai ter um exercício para você praticar aí no seu dia a dia. Eu tenho certeza que vai melhorar muito a sua vida, como tem melhorado a minha também. O título do primeiro capítulo é A Magia da Felicidade. E o autor, ele já começa trazendo uma grande revolução. Ele começa falando que a felicidade é um estado natural, faz parte da nossa natureza. Isso é totalmente contraintuitivo dentro de tudo que a gente vem aprendendo por aí, não é mesmo? O que a gente aprende por aí? Que a gente tem que buscar nossa felicidade, que a gente tem que ser feliz, e a gente associa isso a coisas fora de nós. Ah, eu serei feliz quando eu ganhar na Mega Sena. Eu serei feliz quando eu for rico. Eu ficarei feliz quando eu me curar. Eu ficarei feliz quando eu me casar. Eu ficarei feliz quando eu receber aquela promoção, quando conseguir aquele emprego, quando estiver na casa dos meus sonhos. E a gente está sempre condicionando a nossa felicidade, a nossa alegria a coisas, a circunstâncias, a pessoas e a situações. E esse autor, ele fala que não é para ser assim, porque isso vai gerar em nós muita frustração. Então vamos ver aqui, eu fiz um resumo, né? Como sempre, você sabe como funcionam esses estudos. Eu fiz um resumo e a gente vai seguir aqui naquilo que eu pontuei como mais importante para a gente aprender. Bora? Ele começa o capítulo falando o seguinte: o pensamento em si não tem muito a ver com o seu estado natural de alegria. E aí vem a história. Primeiro ele fala que o pensamento em si, ele não tem muito a ver com o estado de alegria. O que isso significa? Ah, eu preciso pensar isso para sentir isso? Eu preciso de ter algo para me sentir mais alegre? Ele fala que o pensamento não tem a ver com isso. Então aqui eu deixo um desafio. Será que é possível a gente se sentir feliz sem pensar em nada, apenas sendo você mesmo? Eu vou deixar essa pergunta para você. Será que você conseguiria ser feliz sem pensar em nada, em ninguém, em nenhuma situação? Ser feliz simplesmente agora. Para tudo, esquece tudo, apenas seja, sinta essa felicidade. Será que isso é possível? Vou deixar isso como desafio para você. E ele diz o seguinte, que a nossa expressão, ela é perfeita. A expressão natural, essa expressão natural da felicidade. Ele diz que ela é perfeita. E a única coisa que interfere nela é o pensamento e a crença. Veja bem, na primeira frase, ele fala que o pensamento não tem muito a ver com o nosso estado de alegria e felicidade. A princípio, parecem duas frases que estão em oposição. Mas o que ele está falando? Ele está falando que o estado de alegria, ele independe da nossa felicidade total. Mas que os pensamentos que a gente tem, eles podem interferir, sim, no nosso estado de felicidade. Porque é como se a gente saísse daquele estado natural. Esses pensamentos e crenças, eles retiram a gente do nosso estado natural. E aí a gente vai entender um pouco mais profundo sobre esse tema aqui no final. Pensamentos errados e crenças falsas, o que elas fazem é suprimir ou reprimir a expressão natural da sua felicidade autêntica. Então ele diz que essencialmente nós somos felizes, mas que pensamentos e crenças errados, quer dizer, que retiram a gente desse estado, eles suprimem essa nossa natureza, suprimem nossa possibilidade de ser feliz independente da circunstância. Como que a gente resolve isso, então? Ele diz que a gente precisa aprender a afastar os pensamentos errôneos completamente. Ele fala assim, esqueça deles. Veio um pensamento, a crença, vou dar um exemplo. Você está ali tentando fazer seu exercício, aí as coisas não estão indo muito bem e a sua vida está difícil e você começa a dizer, ai, tudo acontece errado para mim, eu não tenho sorte, essas coisas não dão certo e quanto mais eu tento, mais difícil parece ser, quanto mais eu tento fazer tudo correto, faço tudo correto, acordo cedo, vou para o trabalho, trabalho muito, me dedico aos estudos e nada dá certo. Esse tipo de pensamento são pensamentos que interferem no seu estado natural de alegria. E o que a gente precisa buscar é esse estado natural de alegria. Então, vamos lá. Vou dar uma dica para você lidar com esses pensamentos, tá? Você vai pegar um papel e uma caneta e nesse dia que você está mais negativo, tá naquele pensamento repetitivo, intrusivo, você vai escrever numa folha de papel todos esses pensamentos
Escreva nessa folha tudo. Pode xingar, pode escrever tudo que você quer botar para fora, sabe? Às vezes você queria desabafar, xingar alguém, reclamar daquela situação. Faz isso tudo no papel. Depois você rasga esse papel, ou você queima, ou você rabisca tudo, destrói esse papel e joga fora. Isso vai fazer com que você não fique com aqueles pensamentos ruminando e consumindo a sua energia desse estado de alegria e felicidade. Isso é uma dica para você. Então, geralmente as pessoas condicionaram a sua felicidade a coisas exteriores. Porém, a felicidade, ela está dentro de cada um de nós. Ela está dentro de você, ela está dentro de mim. O que acontece é que a gente não aprendeu a viver nesse estado natural de alegria e felicidade. Mas a gente vai aprender aqui nesse vídeo. O único motivo de você não se sentir feliz está em se esquecer de que é naturalmente feliz e que não precisa de nada para ser feliz. Por isso, naturalmente, você é feliz. Ele vai repetir isso, ele vai ser redundante durante o texto, que parece que é um chamado, assim, ele está clamando para a gente acordar, despertar para esse estado de felicidade. Então, ele fala assim, ó, talvez você esteja se perguntando como essa condição inerente de felicidade constante, interminável, pode vir a ser a minha expressão. E aí ele diz assim, pratique tudo o que for ensinado aqui. Então ele está pedindo para você entrar nesses fundamentos e praticar o que está sendo apresentado para você, né? Ele fala assim, você não precisa ser sempre sorridente. Ele fala, você pode estar expressando felicidade, mas você não precisa falar de coisas felizes para se expressar, porque a felicidade, ela está dentro de você. Então ele fala que não são atitudes, não é uma postura positiva. Tem muita gente que tem sorriso no rosto, mas o coração tá escurecido, né? A pessoa se força a sorrir, tem até um memezinho que a pessoa põe uma máscarazinha feliz, mas por dentro ela tá destruída, né? Mas o que ele tá dizendo é que a gente não precisa fazer isso. Ele fala que a gente precisa tomar consciência de que a nossa natureza é felicidade. Ele fala que dentro de cada uma das nossas células, dos nossos átomos, existe felicidade. A felicidade, ela habita ali dentro. E é essa consciência que a gente precisa ter, exercitar, para que esse estado de alegria permaneça. Lembra que a gente aprende aqui que na lei da atração, vibração, frequência, tal, e as pessoas ficam pensamento positivo, pensam positivo, mas não sentem positivo. Vibram a tristeza, vibram a decepção, vibram a frustração, vibram o medo, vibram o desânimo. E aí como que ela vai conseguir atrair alguma coisa? Não vai. Só que quando você faz essa prática aqui, de vivenciar esse estado natural de alegria, você começa a criar sincronicidades à sua volta. E aí sim você vai experimentar uma vibração genuína que vai fazer com que você realmente atraia o que você vem desejando. Então ele fala, quando você desperta esse estado de alegria, você vai estar sempre transbordando a boa vontade, a alegria, transbordando esse estado de paz interior, né? Uma alegria serena. E isso vai manifestando cada vez mais a felicidade e a alegria que você é. Então ele fala assim, eu sou essa alegria e felicidade. A gente precisa se conscientizar definitivamente disso. Então ele fala aqui ainda, ó, para você guardar essas seguintes frases. A felicidade é inerente ao ser humano. A felicidade é inerente ao ser humano. Para agora, respira fundo e sente. Eu sou naturalmente feliz. Eu não dependo de nada. Eu posso ser feliz agora, sabendo quem eu sou, sentindo quem eu sou. Segunda frase para guardar. O campo de expressão é se harmonizar com tudo o que há de bom em você. Vou repetir. O campo de expressão é se harmonizar com tudo o que há de bom em você. O que é isso? Para você expressar esse estado de alegria, né? Você tem que descobrir isso dentro de você e você vai começar a se harmonizar com esse campo. E isso vai sendo expresso naturalmente na sua vida, no seu dia a dia. Você vai observar algumas sincronicidades acontecendo. Outra frase para guardar. Felicidade é o universal dentro de você, pois está em cada átomo do teu ser. Aquilo que é imortal está dentro de você, está em cada átomo. Então, ele fala, a felicidade é esse universal, é esse conteúdo espiritual puro, essencial, que vive e vibra dentro de cada átomo do teu ser. Você consegue pensar nisso? Cada átomo do seu campo, do seu corpo, vibrando felicidade. Tenta sentir isso, gente, é fantástico. Eu só digo para vocês que quando você começa realmente a prestar atenção nisso,
alguma coisa dentro de você altera. São essas frequências que a gente quer. E aí a quarta frase que ele manda a gente guardar: expressar alegria é manifestar plenitude da onipresença. Quando você expressa a alegria de forma natural, você está manifestando a plenitude da onipresença. Onipresença é um princípio, um atributo do Criador do Universo. Então, quando você expressa isso, você começa a manifestar essa onipresença, porque não há nada no mundo que vai deixar você fora desse estado natural de alegria. Você entende que tudo está acontecendo como tem que acontecer e que você, independente do que está acontecendo, você é naturalmente feliz. Essa é a sua natureza. Não é um estado, entende? É uma essência, é um ser. Então, quando você começa a tomar posse dessa consciência, você está expressando naturalmente a onipresença divina. Então, pergunte-se: o que contribui para esse excelente estado ou consciência de existência? Em tese, você deve se sentir naturalmente feliz e nada pode impedir a plena expressão da sua capacidade. Se você não pensar ou crer de modo contrário. Então, se você não tiver crenças, talvez você esteja ouvindo esse vídeo, né, assistindo aqui esse estudo, esteja pensando assim: você às vezes está desanimado, está triste, está desmotivado. E aí você fica: não, eu não consigo, isso é muito difícil, eu não consigo. Esse tipo de expressão é o que atravessa o seu estado natural, separa você desse estado natural. Separação momentânea, né? Não é real. É uma separação porque a sua crença atravessou ali no meio, né, e interrompeu esse fluxo. Então, o que você precisa realmente aprender, e é uma das coisas que ele mais repete nesse capítulo inteiro, é você aceitar, compreender, se conscientizar e praticar que você nasceu, você é naturalmente feliz, você é naturalmente alegre e que essa é a sua natureza e que ela pode ser expressa, porque a fonte divina se expressa através de você, através dessa energia, dessa consciência, né, que você toma, tá? Então você precisa, primeiro, focar na posição de ser naturalmente feliz e alegre. Isso é o essencial aqui. Eu queria que você realmente tirasse um momento do seu dia. Eu fiz esse experimento antes de fazer essa aula, né, bem antes de alguns dias atrás. O que você, assim, a gente precisa tentar, né? Precisa ali fazer a prática. E realmente muda alguma coisa. A nossa mente sai daquele campo de reclamação, de ruminação mental, e a gente entra num estado de tranquilidade interior. A gente fica com mais energia para fazer o nosso dia a dia, realizar as nossas tarefas do dia a dia, sem tanta negativa, sem tanto cansaço, sem tanta tristeza, né? Então muda, as coisas realmente começam a se transformar. Então qual seria a barreira, né, para a gente não atingir esse estado natural de alegria, não mergulhar nele e não deixar que ele transborde, né? O que tende a mudar a sua alegria geralmente provém do seu modo errôneo de pensar e crer. Então você precisa começar a crer que tudo foi feito para que você manifeste sempre as suas melhores condições. Isso, gente, isso é um treinamento mental. Independente do que esteja acontecendo, você começa a dizer: não, isso está acontecendo é para o meu avanço, é para o meu crescimento, é para a minha melhoria. De alguma forma eu posso não compreender agora, mas a minha escolha nesse momento é me manter no estado de alegria natural. É uma escolha e é um treinamento. Então a gente precisa aprender a treinar, né, dessa maneira. Então aqui tem 3 pontos para a gente não esquecer desse capítulo que eu deixei aqui para a gente guardar, né? Primeiro ponto: crer e pensar, compreendendo que nasceu para ser alegre e feliz. Você começa a acreditar nisso, você começa a sentir isso, a buscar dentro de você que você nasceu para ser feliz. Segundo ponto, que é um efeito do primeiro ponto: quando você começa a crer que você nasceu para ser feliz, cada átomo do teu corpo vai começar a trabalhar em sua plenitude, manifestando a alegria que será expressa através de você. O seu próprio corpo entra em sintonia. Externamente, sincronicidades começam a acontecer e algo dentro de você muda. Experimenta e depois você me conta aqui nos comentários. Terceiro ponto, para a gente não esquecer: concentre a sua crença e sua capacidade na percepção de conhecimento de um único assunto em que você se permita uma liberdade perfeita da felicidade natural. Pensar em uma única coisa. Repara que a gente está sempre pensando em várias coisas. Fica todo mundo apavorado. E esse tanto de informação que a gente tem acaba fazendo com que a gente saia fácil desse estado natural de felicidade. E a gente precisa olhar para as coisas assim: são acontecimentos, algo que se a gente não pode fazer nada para mudar aquilo,
você pode se sentir de uma maneira melhor. Nesse estado, as soluções chegam, ideias aparecem, algumas sincronicidades surgem. Eu só digo para vocês assim, experimentem. Você ficar aborrecido com uma coisa, você ficar chateado, ficar ruminando, reclamando, não vai trazer a solução. Mas se você exercitar isso aqui, seu estado de felicidade natural, exercitar esse estado de conscientização de felicidade no seu estado natural, o que vai acontecer é que a solução vai surgir para você. Ou ela vem através de outras pessoas, ou ela vem de você mesmo, porque a sua mente fica clara e você consegue encontrar uma saída e uma solução, seja para qual problema, tá? Para qualquer um desses problemas que surgirem, porque os problemas vão acontecer, mas o seu estado natural, ele vai determinar se você vai resolver ou não. Então vamos ao exercício desse capítulo que eu separei para você. Eu quero que você escolha, aí no seu passado, teve algum momento em que você se lembre, lá atrás, que você sentiu muita felicidade. Pensa nesse momento que você sentiu muita felicidade, sabe, em que aquilo abriu seu coração, assim, totalmente. Eu quero que você respire fundo e lembre desse momento. E lembra do quanto você se sentiu feliz. Quais foram as sensações físicas que esse estado de felicidade te trouxe? Se você ainda não estiver de olhos fechados, eu peço para você fechar os seus olhos e você traz esse sentimento, esse algo que te deu tanta felicidade e alegria. Sente, percebe o seu corpo, percebe a sua respiração, traz essa sensação. Agora, você vai pensar em algo que você quer ver realizado no futuro. Imagina você realizando algo que vai te trazer muita alegria, muita alegria. E eu quero que você sinta novamente essa alegria, como se isso já tivesse realizado. Observe os sentimentos aí, observe as sensações que esse sentimento natural de alegria traz para você. Feito isso, você agora vem para o momento presente apenas com essa alegria. Não aconteceu nada ainda, mas eu quero que você experimente esse momento de pura felicidade. Será que você consegue ficar aí alguns minutos? É claro que a gente não vai ficar aqui, né, nesse vídeo fazendo isso até o final, mas o ideal é que você procure ficar nesse estado pelo menos de 3 a 5 minutos. Então você, quando desligar aqui desse vídeo, você pode pausar, né, e fazer o exercício de novo, ficar nesse estado. E o autor diz que a gente deve exercitar isso de manhã, à tarde e à noite. E sempre que a gente precisar. Às vezes você está no trânsito, às vezes você tem uma pausa aí no seu almoço. Exercite essa prática com consciência de que você nasceu para ser feliz. E aí, se você gostou desse estudo, vamos ter outros capítulos. Se você gostou, me segue aqui, clica aí e dá um like nesse vídeo. A gente se vê no próximo capítulo.